Bom dia a todos. Desculpa pelos problemas técnicos, acho que agora a gente conseguiu se resolver minimamente. Vamos começar com a aula de hoje, que é a sexta aula, né, da disciplina Estatística Aplicada à Psicobiologia. E vamos falar hoje de dois temas, tá? A gente vai fazer esses dois exercícios que estão aí na tela, e vamos falar um pouco sobre gráficos, tá? Então a gente vai ter dois temas principais nessa aula. Esses dois exercícios são para relembrar e para aprender coisas ligadas ao intervalo de confiança, né, aplicações. E depois gráficos a gente vai tapar uns buracos de coisas que a gente viu anteriormente, tá? Então só recapitulando o conceito básico do intervalo de confiança, é um intervalo em torno de um parâmetro de interesse. Então você pode calcular intervalos de confiança para média, para desvio padrão, para qualquer coisa, tá? Então é um intervalo em torno de um parâmetro de interesse, onde associo um grau de confiança desejado, e a acurácia da minha amostra. Acurácia da amostra, tá? Essa é a definição mais matemática, assim, né? Então, por exemplo, a média, mais ou menos um grau de confiança que eu desejo, e a acurácia da amostra, né? Que aqui seria o erro padrão, tá bom? Então, a ideia do intervalo de confiança seria uma associação entre um grau de confiança que eu desejo e, por isso que eu multiplico, a acurácia da amostra, que seria o erro padrão, tá? Essa seria a definição mais matemática, tá? Indo para uma definição mais aplicada, né? A gente entra nesse site aqui, que é o Sim Theory, ele está na descrição, tá? Falando sobre o intervalo de confiança. Você pode calcular intervalos de confiança para, a rigor, quase qualquer distribuição. Muito poucas distribuições não têm intervalo de confiança, tá? Aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, quando eu coloco distribuição normal, eu estou supondo que a minha amostra, né, a minha população, no caso, tem uma distribuição normal e tem uma certa média populacional, né, que é esse μ. Eu não sei quanto é essa média e eu não vou pegar todas as pessoas da população, tá? Eu quero saber se eu consigo descobrir mais ou menos quanto é essa média populacional com base nos dados de uma amostra apenas, tá? Então, ó, eu vou escolher um tamanho de amostra, vamos imaginar que eu escolhi 15 pessoas, tá? Eu peguei 15 pessoas, vou pegar 15 pessoas dessa população e vou calcular aqui ele coloca o poder da pesquisa, né? Que ele deixa colocar 95, ó. Aqui, deixa eu ver a mãozinha, aqui, né? Quando eu coloco 1 menos alfa, né? Isso aqui, na verdade, é o poder da pesquisa, tá? Eu coloco como 95% de confiança, tá? Então, 95% de confiança é a confiança que eu desejo. Isso aqui seria a medida do Z, tá? Isso aqui seria a medida do Z. E o tamanho de amostra me dá uma medida do erro padrão, né? Então, isso aqui é uma medida do Z, isso aqui é uma medida do erro padrão, tá bom? Com base nesses dois parâmetros, né? Então, o que seria o intervalo de confiança? É uma associação entre um grau de confiança que eu quero e a acurácia da amostra. A acurácia da amostra é calculada a partir do tamanho da amostra e do desvio padrão dela, né? Que seria o erro padrão. Então, com base nesses dois parâmetros, eu gero um intervalo de confiança para tentar detectar essa verdadeira média da população, tá? Estou supondo que a população tem uma distribuição normal, tá bom? Eu uso 95% de confiança, isso quer dizer o quê? Que em 95% das vezes que eu fizer uma pesquisa, em teoria vai incluir esse verdadeiro valor, tá? Em 95% das vezes que eu reproduzir a minha teoria, vai aparecer, eu vou ser capaz de captar esse verdadeiro valor, tá? Então, se eu começar aqui, ó, Start Sampling, ó, ele vai pegar as 15 pessoas, ó, e vai criando intervalos de confiança, ó. Ele aplica aquela fórmula, tá? Seria a média, mais ou menos o Z, que é 95, vezes o erro padrão, que é a partir do N, tá? Então, ele vai selecionar aleatoriamente da população 15 pessoas e vai calcular aquela fórmula que a gente fez antes e vai calcular o intervalo de confiança. Você vê que a esmagadora maioria dos casos, né, esse intervalo detecta o verdadeiro valor. Eu não sei exatamente onde está o verdadeiro valor da média, mas eu sei que cai dentro daquele intervalo.
tá? Eventualmente, pode acontecer de que, por azar, né? Eventualmente, pode acontecer de que, por azar, caia um valor fora, né? Pode acontecer de eu fazer uma pesquisa e simplesmente por azar ela não incluir, por exemplo, esse caso aqui, ó. Essa pesquisa ela não incluiu o verdadeiro valor da média, né? E aí você tem como saber qual é esse valor? Não. Qual é essa pesquisa, desculpa, no caso? Não tem como saber, tá? Não tem como saber. Então, por exemplo, essas 3 pesquisas aqui, né? Elas podem ter sido bem conduzidas, tudo bem feito, mas por azar, pelo fato de eu recrutar, pelo padrão de pessoas que eu recrutei na minha amostra, por acaso, ela não inclui o verdadeiro valor, tá? Isso pode acontecer, faz parte, tá? Mas você vê que na esmagadora maioria das vezes, ó, eu detecto o verdadeiro valor, tá? E é isso que importa. Esse que é o grande legal, a grande parte interessante do intervalo de confiança, tá? Então, Simone, qual é a informação que me diz o quão perto ou longe eu estou do verdadeiro valor da média? Que informação é essa? É o erro padrão, tá? É o erro padrão, tá bom? O erro padrão que me dá a informação do quão perto ou distante eu estou do verdadeiro valor, tá? É o erro padrão. O, o, Aqui eu estou calculando o intervalo de confiança como um todo, tá? Eu estou pegando a média dessa amostra, que seria a bolinha, mais ou menos o Z, que seria 2, né, no caso de 95%, vezes o desvio padrão sobre a raiz do N. E aí isso me dá um cálculo para cima e para baixo da média. Então, essas bolinhas são as médias que eu encontro na minha amostra, tá? Na minha amostra de 15 pessoas eu tenho uma média. A distância entre essa média e o verdadeiro valor da média, que é esse mi aqui, é o erro padrão, tá? Só que eu não pego só o erro padrão, eu calculo o intervalo de confiança para cima e para baixo da média, para ter uma confiança, aqui no caso 95%, de que esse intervalo inclua o verdadeiro valor, tá? Da média populacional. Tudo bem, gente? Tá? Vocês estão comigo? Estão comigo? Tá? Então, essa é a lógica básica do intervalo de confiança, para relembrar. Tá? Se eu trocar a distribuição, por exemplo, eu troco por uma distribuição aqui quadrado, ó, que ela é assimétrica. Tá vendo? Ele calcula do mesmo jeito. Tá? Ele calcula do mesmo jeito. Dependendo do tipo da distribuição, se ela for mais assimétrica, o intervalo fica maior. Tá? Mas calcula do mesmo jeito e pega, em média, o valor da população. Tá? Se eu aumentar o tamanho de amostra, por exemplo, se eu voltar no normal aqui, se eu aumentar o tamanho de amostra, ó, o que vai acontecer com o intervalo de confiança? Ele aumenta ou diminui? Pergunta. Se eu aumentar esse N aqui, ó, aqui são intervalos com 15 pessoas, tá? Se eu aumentar esse tamanho de amostra, eu aumentar de 15 para 20 pessoas, o que vai acontecer com o intervalo de confiança? Ele diminui ou aumenta? Ele diminui, isso. Quando eu aumento o número de pessoas, eu vou chegando mais perto da população, então ele diminui. Então, se eu chegar aqui e aumentar, por exemplo, para 30 pessoas, ó, vê que o intervalo fica menor, tá? E ele fica mais concentrado em torno do verdadeiro valor, tá? Então, você tem que pensar que o intervalo de confiança, aumenta, é como se fosse uma oscilação, tá? Quanto maior o meu tamanho de amostra, menor a oscilação em detectar o verdadeiro valor da média, né? Então, quanto maior a amostra, menor essa oscilação. Quanto mais pequena, né? Quanto menorzinha a minha amostra, ó, se eu pegar uma amostra com 5 pessoas, ó, você vê que o intervalo de confiança aumenta muito, ou seja, eu tenho muita incerteza, né? Com 5 pessoas em cada experimento, você consegue detectar a média da população? Consegue, mas com uma incerteza maior, né? Então, o tamanho do intervalo é muito grande. A oscilação, né, é maior. Se você aumentar o tamanho de amostra, a oscilação fica menor, tá? Lembrando que a sua pesquisa é uma dessas barrinhas só, tá? Quando você faz sua pesquisa, é só uma delas, tá bom? Na meta-análise, a rigor, você juntaria vários estudos para ter essa dimensão aqui, né? Uma dimensão mais geral da evidência, tá? Mas a sua pesquisa é só uma dessas barras possíveis, né? Pode ser que eu faça uma pesquisa muito bem feita, com boa intenção e tal, e por acaso caia fora do intervalo, que nem esse aqui, ó. Pode acontecer de eu não ser capaz de detectar o valor da média? Pode acontecer, tá?
E por que que isso acontece? Azar, tá? Porque você tem uma confiança aqui de 95%, acontece. Se eu aumentar a confiança de 95 para 99, né? O que acontece com o intervalo de confiança? Ele aumenta ou diminui? Se eu quiser mais confiança de que eu vou detectar o verdadeiro valor da média, o intervalo de confiança aumenta ou diminui? Essa é a pergunta. Então, ó, vocês me falaram, né? Se eu aumentar o N, diminui o intervalo de confiança. Beleza. E se eu aumentar a confiança? Eu quero ter mais certeza de que eu vou pegar o verdadeiro valor da média. Então, se você aumenta a confiança, o intervalo aumenta. Isso, é o Z, né? Lembra da fórmula, é o Z, tá? Então, se eu aumentar aqui de 95 para 99, ó, é que aqui não deu muita diferença. Deu um pouquinho. Ó, se eu deixar um intervalo de 67, né? Ó, o intervalo de 67, ó, ele é bem pequenininho, ó. Olha quantas vezes ele erra. Tá vendo? Se eu deixar um intervalo de uma confiança de 67%, ó, eu erro muito. O intervalo fica pequeno, né? Isso, essa coisa da peneira, ó. Minha peneira é muito pequena, ó. Tem muito bebê caindo, ó. Tem muito bebê passando. Se eu aumentar a confiança para 99%, ó, o intervalo aumenta, né? O tamanho da peneira aumenta para eu ter certeza de que eu vou pegar o bebê mais vezes, tá? Então, a confiança aumenta o intervalo de confiança. O N diminui o intervalo de confiança porque eu estou mais perto da população, tá? Então, beleza. Tudo bem? A gente relembrou isso, né? Essa base. Aí tem a pergunta do Helder, né? Se eu trocar a distribuição para uma distribuição assimétrica, por exemplo, o Q quadrado, o tamanho do intervalo também aumenta, tá? Se eu pegar, por exemplo, ó, a distribuição Q quadrado, ó, o tamanho do intervalo aumenta também, tá? Isso tem a ver com a simetria da distribuição. Tá? Distribuições mais assimétricas geram intervalos de confiança maiores. Mas isso é uma característica da distribuição. Tá? Se eu pegar uma distribuição F, por exemplo, ó, ela também dá distribuição grande, ela é meio assimétrica. Tá? Distribuição F. Se eu pegar uma distribuição normal, ou T, né, aí o intervalo é mais concentradinho. Tá? Mas isso é característica da distribuição que você está calculando. Tá bom? Tudo bem, gente? Isso aqui é uma recapitulação. Tá? Baseado nisso, a gente pode usar o intervalo de confiança para várias coisas, né? Uma delas é como teste, como para testar mesmo, né? Significância de coisas. E aí a gente vai fazer esses dois exercícios, tá? O primeiro exercício é esse aqui, né? Então, ó, se coloque na situação, tá? Então, Maela, vamos chegar nisso. Como é que você determina se é 95 ou 99? Eu sei que desde a aula passada você está perguntando isso. Mas eu vou chegar nisso, mas não é agora. Tá? Eu vou dar um argumento muito forte para você escolher um ou outro. Tá bom? Mas mesmo dentro de distribuições assimétricas, o intervalo de confiança muda? Muda. Muda um pouquinho. Se você comparar a distribuição normal com a distribuição T, né? A distribuição T dá um intervalo um pouquinho maior também. Tá? Mas aí o tamanho do intervalo muda claramente quando a distribuição é assimétrica. Tá bom? Então, vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Só para testar. Então, ó, se coloque na situação, tá? Ó, coletamos os volumes de 16 latinhas de refrigerante. Então, imagina que você foi no mercado e comprou 16 latas de refrigerante, tá? Você comprou 16. E aí você pegou cada lata e mediu o volume delas, tá? Você colocou lá num recipiente e mediu o volume de cada uma das latinhas, tá bom? Na lata, tem lá na latinha, tem um valor aqui na lata, que em geral é 355 ml, que isso aqui é o valor nominal. É o valor que está escrito na lata, tá? Não é porque está escrito 355 que todas as latas exatamente têm 355, tá? Tem uma variaçãozinha do valor, né? E aí, a ideia é a seguinte, eu peguei 16 latinhas, medi o volume de cada uma delas, separada, né? E aí eu encontrei uma média dessas 16 latas, né? Dessas 16 latas. Eu encontrei uma média de 370 ml, a média, tá? E o desvio padrão é 30 ml. Tá bom? Então, na minha latinha, eu peguei lá 370... esse é o resultado da minha amostra, tá? Esse é o resultado da minha amostra, tá? E esse é o valor que está nominal na lata, tá bom? Então, ó,
a média das minhas latinhas é 370 e na lata diz que é 355, tá bom? Primeira pergunta, existe diferença entre a média das minhas 16 latinhas e a média da lata? Existe diferença? Existe alguma diferença entre a média das minhas latinhas e a média que está escrito na lata? Só uma pergunta. O que vocês acham? Tem diferença? Isso, tem diferença numérica, certo? Então tem uma diferença numérica entre a quantidade das latinhas que eu peguei e o que tá escrito na lata. Beleza, tá? Então assim, tem diferença. Só que isso é suficiente para tocar um processo na empresa que faz o refrigerante? Não, tá? Eu tenho que saber se tem uma diferença estatística, tá bom? Para descobrir se tem diferença estatística, é essa A, né? Com base no intervalo de confiança de 95%, podemos dizer que a minha amostra possui média significativamente diferente do valor nominal da lata, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar isso aqui, né? Esse 355 seria o valor do Mi. Seria o verdadeiro valor da população, né? O que eu tenho que fazer é pegar esse 370 e transformar no intervalo, né? Se o intervalo inclui o 355, beleza, né? Se ele não inclui, se o 355 ficar fora do intervalo, aí eu posso dizer que as minhas latinhas são significativamente diferentes, tá? E aí eu posso ver o que eu vou fazer, né? Então, esse tipo de teste, depois a gente vai ver que ele é muito similar ao teste T para uma amostra, né? Eu uso esse teste no Inmetro, em várias situações, tá? Então aqui vamos calcular, né, o intervalo de confiança de 95% para esse caso. Então eu vou pegar a média, 370, mais ou menos, como a confiança é 95%, o Z é igual a 2. Lembrando, é 1,96, tá? Eu vou colocar 2 aqui só para a conta ficar fácil. Então, ó, 370 vezes 2, que seria a confiança desejada, e a acurácia da amostra. A acurácia seria o desvio padrão 30, dividido pela raiz de 16. São 16 latinhas, tá? Então aqui dá 16 dá 4, 30 sobre 4 dá 15 sobre 2, dá 7,5. 7,5 vezes 2 dá 15, certo? Eu fiz a conta certo? Né? Então dá 30 sobre 4, 30 dividido por 4, 7,5 vezes 2, 15, isso. Tá. Então essa parte aqui, né? Dá 15 unidades, tá? Então, meu intervalo de confiança vai ser 370 mais ou menos 15 ml, tá? Esse seria o resultado. Aí, o que eu vou fazer é colocar aqui mesmo, né, no gráfico. Então, aqui é o volume das latinhas, né? A média é 370, vai estar aqui. Aí, eu jogo 15 para cima, 15 para baixo, né? Então, 370 mais 15, 385. 370 menos 15, né? Dá 360, 355. Então, eu vou ter esse intervalo aqui, tá? E você vê, ó, que o valor que está na lata, né? O valor que está na lata, ele coincide exatamente com o limite inferior. Tá vendo? Esse aqui é o Mi. Esse seria o volume que está na lata. Ele coincide exatamente com o volume inferior, tá? Então, qual que é a nossa conclusão aqui? A conclusão é de que não existe, porque coincidiu, ele tinha que estar fora do intervalo, tá? Não existe diferença entre o volume nominal, né, que seria o 355, e a amostra, e o volume da amostra, tá? Amostra de latinhas. Então veja que esse é um jeito fácil de testar significância, né? Então não existe diferença. Não quer dizer que os volumes são iguais, tá? Não quer dizer que os volumes são iguais, porque numericamente eles são diferentes. Mas o que eu posso afirmar é que não existe diferença, tá? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Vocês pegaram a conta que eu fiz aqui, tá? Depois quando a gente entrar no teste T, isso aqui vai ser exatamente igual ao teste T para uma amostra, tá? No teste T para uma amostra, vocês vão ver que vai dar, que é o mesmo jeito de calcular, tá bom? Então você pode usar como um teste, é um teste estatístico mesmo, tá? O cálculo do intervalo de confiança.
Porque eu quero detectar uma média a rigor populacional, nominal, um dado do tipo. E aí o intervalo de confiança me ajuda muito bem, tá? Aí vem a B. Então a gente fez a A, né? Agora vem a B. Então, podemos dizer que o tamanho de amostra utilizado para responder a questão A foi suficiente? Porque eu peguei essas 16 latinhas da minha cabeça. Tá? Eu peguei da minha cabeça. Será que 16 é um bom número? É uma boa quantidade? Né? Se não, qual seria o N ideal com o mesmo grau de confiança? Né? Aí a gente tem que pegar a fórmula do intervalo de confiança e converter para o cálculo de amostra. Foi o final da aula passada. Então eu pego, só relembrando, né? Pego média mais ou menos E vezes o desvio padrão sobre a raiz do N, né? Pega essa parte aqui, ó, e chamo de E de erro, né? E aí eu vou colocar que E é igual a Z vezes o desvio padrão sobre a raiz do N, né? E o que eu tenho que fazer é isolar o N, né? Então eu jogo o N para cá multiplicando, ó, E vezes raiz de N igual a Z vezes dp, né? Jogo o E para baixo, tá? Então raiz de N igual Z vezes dp dividido por E, e depois eu jogo o quadrado, né? Então minha fórmula final do N vai ser Z ao quadrado vezes desvio padrão ao quadrado sobre E ao quadrado, tá? A conclusão da letra A seria que tais diferenças numéricas ocorrem em função das técnicas... Não, então, Patrícia, assim, o que a gente pode concluir aqui é que ou meu N é pequeno, ou 16 latinhas é muito pouco para dizer alguma coisa, porque o intervalo a rigor ficou grande, né? Ou o N é pequeno, ou na verdade eu estou comparando um método amostral, né, com um valor nominal populacional. Então, assim, não são técnicas e réguas diferentes. A régua é a mesma. A régua é o volume. A régua é o cálculo do volume, tá? A técnica, a rigor, é diferente porque um é o dado populacional e o outro é o dado amostral, né? Eu só quero comparar isso. E mostrando pelo intervalo de confiança, não tem diferença entre a média da minha amostra e a média da população. Existe diferença numérica, mas não estatística. Só isso. Então eu não posso processar a empresa, por exemplo. Não faz sentido, tá? Aí vem uma outra pergunta. Será que esse N, ele é suficiente, né? Porque, ó, você vê que tá bem no limite, 355, né? Tá bem no limite. O que acontece se o N necessário fosse maior, né? Se o N necessário fosse maior, esse intervalo tende a diminuir, né? E aí talvez esse 355 não fique mais aqui dentro, né? Então o que eu quero saber agora é se esse N amostral ele é suficiente, porque a média populacional deu muito no limite do intervalo, tá? Então eu fiz a modificação aqui eu tenho a fórmula, tá? Então como que eu calcularia aqui, né? Eu quero saber o N, o Z continua o mesmo, porque 95% são 2, então é 2 ao quadrado, né? O que seria o desvio padrão, né? O desvio padrão, ele é o desvio padrão que você deseja detectar. Deixa eu colocar aqui como uma observação. No cálculo do tamanho de amostra, né? Para o cálculo do tamanho de amostra, para o cálculo do tamanho de amostra, o desvio padrão representa o tamanho, o grau de precisão, representou grau de precisão que desejo alcançar. Tá? Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer esse grau de precisão que você deseja alcançar? Por exemplo, aqui, nas minhas 16 latinhas, eu encontrei um desvio padrão de 30 ml. Esse é o grau de precisão da minha amostra. Tá? Isso aqui seria a precisão amostral. Tá? A precisão da amostra. Tá? Agora você tem que pensar comigo uma coisa. Ó, se eu desejo... se na natureza, tá? Se na natureza a variável que eu vou coletar, ela tem um desvio padrão grande, tá? Então, se na natureza o desvio padrão de alguma coisa é grande, ou seja, varia muito, tá?
Vocês acham que eu preciso coletar um tamanho de amostra grande ou pequeno para pesquisar isso? Deixa eu perguntar de novo, fazer minha pergunta de novo. Deixa eu até anotar essa pergunta, porque ela é importante. Ó, vou colocar como uma pergunta, porque isso é importante para entender esse desvio padrão e a relação dele com o tamanho de amostra. Então aqui, ó. Pergunta. Se tenho um grande desvio padrão, deu uma certa variável. Uma certa variável. Na natureza, ou seja, se naturalmente uma certa variável varia muito na natureza, se tem um grande desvio padrão de uma certa variável na natureza, o tamanho de amostra necessário para fazer uma pesquisa com esta variável, é grande ou pequeno? Pequeno. Tá? Essa seria a minha pergunta. Tá bom? Então, se o desvio padrão é grande, ou seja, se tem uma coisa na natureza que varia muito, o meu tamanho amostral tem que ser grande para captar toda essa variabilidade. Tá? Então, essa é a ideia básica. Tá bom? Se o meu desvio padrão é pequeno, se eu tenho um desvio padrão bem pequeno, eu não preciso de tanta gente para detectar toda a variabilidade. Então, meu tamanho de amostra é pequeno. Tá? Então, a ideia aqui é esse desvio padrão, ele sai, né, para você fazer o cálculo de amostra usando o cálculo de amostra com base no intervalo de confiança para média. Os D você sabe o que é a confiança. O desvio padrão, ele tem que vir de alguma informação. Você tem que tirar essa informação de algum artigo, ou fazer um piloto, né, considerar essas 16 latinhas como um piloto, tá? Para pegar aqui os 30 ml, tá? Ou você tem que ter algum palpite, tá bom? De como seria o desvio padrão da variável que você quer medir, né? O grau de precisão que você deseja detectar, tá? Então, essa é a ideia que seria do desvio padrão. Então, eu quero calcular um tamanho de amostra com 95% de confiança e quero que essa amostra seja capaz de detectar, por exemplo, 5% da variação de alguma coisa, né? Ou pode ser, não precisa ser em porcentagem, pode ser 5 graus, 5 metros, alguma coisa do tipo, tá? Aqui no caso, como são 30 ml, eu vou colocar aqui 30. 30 ao quadrado, tá? E aí, assim, o que é o erro, né? O erro é o contrário da confiança. Então, se eu tenho uma confiança de 95%, né, que seria o 2, eu vou ter um erro de 5%, que é o proporcional. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo em relação a isso? Tá? Então, se o Z é 95%, o E, que é o erro, é o complementar, seria 2, seria 5, né? É o quanto falta. Se eu colocar a confiança de 99%, o erro será 1%, tá? Então, a ideia básica é essa. Então, o que eu tenho aqui? Como eu coloquei 2, né, que seria 95%, aqui eu vou colocar 5, tá? 5 ao quadrado, tá bom? Que seria os 5%. Aí tem uma dica. Aqui, tem uma dica. O valor para esse cálculo de amostra específico, o valor de E não pode ser em decimal. Tá? Ele é 5% é 5 mesmo, tá? Porque essa unidade tem que ter a ver com essa, tá? Se essa unidade aqui de cima do desvio padrão for em decimal, aí você coloca o E, que é o erro, em decimal. Mas se ele não for 30 ml, 30 pedras, 30 alguma coisa, né, for uma quantidade que não é decimal, aí aqui você coloca como 5 mesmo, tá? Isso tem a ver com o cálculo, tá bom? Aí, fazendo essa conta, vai dar 4 vezes 900 dividido por 25, tá? Então dá 4 vezes 900 dividido por 25, 144.
144 latinhas. Tá? Então, vamos lá, Fedão. Então, o E, né, que seria uma medida do erro, ele é complementar, é o complemento do nível de significância. Um complemento do nível de significância. Então, se eu tiver um Z igual a 2, que seria 95%, o E ele é igual a 5%, que seria o complementar. Tá? É o complementar. Se o meu Z é igual a 3, seria 99%, o E é igual a 1%, que é o complementar. Tudo bem, Fedão? Tá? E aí, a dica aqui é que assim, o valor da porcentagem ele tem que acompanhar a unidade dessa variável de cima. Tá? Então, se aqui em cima é 30 ml, né, não é uma quantidade em decimal, o número embaixo não pode ser em decimal. Tá? Então, aqui tem que ser 5%. Se o número aqui em cima for em decimal, aí a porcentagem fica decimal também. Tá? Por isso que eu coloquei 5%. Tá bom? E aí, fazendo a conta, dá 144 latinhas. Né? O que a gente conclui aqui? Que o N ideal para fazer essa pesquisa é com 144. Não é com 16. Meu N é muito pequeno. Né? Então aí, o que a gente concluiria com base nesse primeiro exercício? Que eu deveria utilizar no começo, né, em vez de pegar 16 latinhas, eu tinha que pegar 144, tá? Com 95% de confiança. Tinha que pegar 144 latinhas. O que você acha que ia acontecer com esse intervalo aqui, ó? Tá? Se eu pegar 144 latinhas, o que vai acontecer provavelmente com esse intervalo? Vai depender do desvio padrão, claro. Né? Ele pode variar um pouco. Mas o que vai acontecer? Provavelmente ele vai diminuir. Tá? Ele vai diminuir. E aí, se ele for diminuir, talvez o 355 caia fora. Né? Caia fora. A gente vai ver isso, Beatriz. A gente vai ver isso. Vai ter o caso categórico também. Tá? No caso categórico, tanto faz. Tanto faz. Mas eu vou mostrar isso na fórmula. Tá? Então, o que a gente quer dizer aqui é que a pesquisa feita na letra A, né, não tem poder suficiente. Não tem poder suficiente. Tá? A gente precisaria aumentar o tamanho de amostra, né, para 144. Tá bom? Legal, né, gente? Vocês viram, é interessante, né? Dá para fazer muita coisa legal. Tá? Então a gente fez aqui já a primeira, né? Então, Fedão, se você fizer com 16, você vai ter meio que um piloto, né? É meio que um piloto do que você gostaria de fazer, porque você não tem dinheiro para 144. Mas aí você não pode... O que você pode afirmar é que não tem diferença entre a média que você encontrou e a verdadeira média nominal. É o que você tem de evidência. Se você aumentar a amostra, aí você já sabe que você tem que juntar dinheiro para 144. Você não precisa pegar 1000 latinhas. Com 144 você já tem poder suficiente. Tá? Agora, finalmente, a Maiela está perguntando desde a aula passada, né? Por que eu escolho 95 e não 99? Né? Deixa eu mostrar por quê. Finalmente. Tá? Eu fiquei fugindo porque não dava para explicar antes. Agora dá para explicar. Tá? Ó, com 95% de confiança, eu consegui 144 latinhas. Né? Aí vem meu... E se eu quisesse... E se eu quisesse, né, 99% de confiança. Ou seja, estou aumentando minha confiança, né? Vai aumentar a amostra, né? Mas vamos ver para quanto. Então, ó, meu N vai ser, em vez de 2, né, que seria o desvio padrão, a confiança de 95%, eu vou colocar 3. Para 99. 3 ao quadrado vezes 30. Só que aí, como é 99% de confiança, vai ter 1% de erro, né? Então aqui é dividido por 1, tá? 1 ao quadrado, né? Então vai dar 30 ao quadrado vezes 9. Então dá 30 vezes 30, 900 vezes 9. 8.100. 8.100 latinhas. Ó, olha o tamanho da diferença. Olha o tamanho da diferença, tá? E isso tem a ver com aquele gráfico que eu fiz 2 aulas atrás, eu acho. Que é aquele gráfico assim, ó. Né?
Ou seja, eu tenho aqui, ó, quando eu tô bem aqui no limite, com 95%, eu tenho 144 latinhas. Para eu aumentar mais o meu poder, como a curva já está ficando estável, eu tenho que aumentar até 8.100 latinhas para ganhar o mais confiança. Ou seja, fica muito caro. Não compensa. Sabe? Não compensa. Esse ganho de poder que você vai ter aqui não compensa. Tudo bem, cadê a Maiela? Tudo bem? Pegou finalmente? Eu consegui te explicar por que que normalmente a gente usa 95%? Porque o N não fica tão proibitivo, tá? Se você aumentar para 99, ó, se eu aumentar de 95 para 99, eu vou ter que aumentar, dividir aqui, 56 vezes. Eu tenho que aumentar minha amostra 56 vezes para ganhar uma confiança a mais de 4%, tá? Não compensa, né? Então, muitas vezes não compensa, tá bom? Então, essa é a principal razão, assim, do ponto de vista pragmático, do que porque a esmagadora maioria das pesquisas usa 95%. É porque é mais factível, tá? Não tem uma razão mais lógica, assim, é basicamente por isso, tá? Tudo bem, gente? Então, é isso, é um trade-off, tá? Do N que você consegue com o custo e tal. Aí 95 parece um bom negócio, tá? Então a gente já fez o primeiro, né? Agora vamos fazer um que é o caso categórico, tá? Então, faz mais sentido reproduzir o experimento 56 vezes, né? Do que coletar um N tão grande, né? É uma boa observação. Então, o que é melhor? O que é melhor? Você coletar 1.000 pessoas ou fazer 10 vezes a mesma pesquisa com 10 pessoas? Com 100 pessoas? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. O que é melhor? Fazer uma pesquisa uma vez só com 1.000 pessoas ou fazer 10 vezes a mesma pesquisa com 100 pessoas? Muita gente discute isso, viu? O que é melhor, reprodutibilidade ou poder? Né? Então, se eu colocar aqui, né? Fazer uma vez com n igual a 1.000 ou 10 vezes com n igual a 100. Tá? Isso é uma briga entre poder da pesquisa e reprodutibilidade. Reprodutibilidade. Né? Essa é uma briga. Tá? Tem gente que gosta mais do poder, tem gente que gosta mais da reprodutibilidade. Então, depende. Por exemplo, se você tiver em área laboratorial, uma pesquisa mais experimental, é muito melhor reproduzir o resultado. É muito melhor. Se você tiver uma pesquisa mais epidemiológica, às vezes é melhor o poder. Depende da área. Tá? Depende da área. Então, o Kogomorov, ele era um cara mais experimentalista. Né? Ele defendia a reprodutibilidade. Mas, às vezes, você quer uma pesquisa que gere erro padrão. E não desvio o padrão. Né? O epidemiologista vai gostar do N de 1.000. Né? Então, é uma discussão boa. Tá? É uma discussão legal, mas varia muito conforme a área que você está trabalhando. Tá? Porque também, para você reproduzir a pesquisa, não é fácil você reproduzir a mesma pesquisa igualzinho 10 vezes. Você tem que garantir que a amostragem é a mesma. E isso, às vezes, é muito difícil. Né? Então, o argumento do epidemiologista é bom. Ele fala, como é que você vai garantir que a amostragem vai ser a mesma 10 vezes? Quando você está dentro de um laboratório, com célula e ratinho, beleza, até dá para reproduzir. Né? Mas quando você está numa pesquisa com um paciente no hospital, quem garante que você vai coletar a mesma coisa 10 vezes do mesmo jeito? É difícil. É bem difícil. Tá? Então, guarde isso no seu coração, tá? O que é melhor, uma pesquisa única com 1.000 pessoas ou 10 vezes a mesma pesquisa com 100? As duas têm desafios, tá? As duas têm desafios, têm emoções, tá bom? Não tem uma resposta, tá bom? Não tem uma resposta de qual é melhor. Depende da área, depende do quão reprodutível você consegue fazer as coisas. Mas é uma discussão bem legal, tá? Vamos para a segunda. Então essa aqui já foi. Uma eleição com 2 candidatos, foi feita uma eleição, imagina um segundo turno, foi feita uma pesquisa amostral de boca de urna com 100 participantes. 60% votaram no candidato, 60% no candidato A e 40% no B. Podemos dizer que existe diferença estatística entre os candidatos? Né? Então, a ideia aqui primeiro é assim, eu tenho o candidato A e o candidato B. Né?
Com as minhas 100 pessoas, 60% das pessoas votou no A e 40% votou no B. Tá? Pergunta de novo. Existe diferença entre a taxa de escolha dos candidatos nessa pesquisa, com 100 participantes? Tem diferença entre os candidatos? Um candidato é mais preferido do que o outro? Eu posso afirmar isso? Que um candidato é mais preferido na minha amostra? Eu posso dizer isso? Hein? Eu posso dizer que um candidato é mais preferido do que o outro? Posso, tá? A questão é se eu consigo generalizar isso populacionalmente, tá? Então, de novo, eu tenho diferença, tá? Mas eu não sei se a diferença é estatística, tá bom? Guarda isso, tá, gente? Então, existe diferença entre os candidatos? Existe. Ponto, existe diferença, tá? Não negue que 60 é diferente de 40, porque é, tá? A questão é o grau de generalidade disso, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Pegar esse 60, transformar num intervalo, pegar o 40, transformar num intervalo e ver se cruza ou não, tá? Para isso, como são duas proporções, né? Que a proporção de pessoas que votou em um candidato ou não, a gente vai usar um intervalo de confiança para proporções, né? Lembrando que é a proporção mais ou menos um z vezes a acurácia da amostra, né? Seria P1 menos P sobre N na raiz, tá? Então, seria isso. Aí, eu vou fazer primeiro para o candidato A, né? Para o candidato A, o que a gente vai ter? 60% das pessoas votaram nele, né? Aí, aqui uma dica. Você pode usar o valor 60 ou você pode usar 0,6, tá? Desde que você converta todo mundo para a mesma coisa. Então, se você colocar 60% em decimal, 0,6, todos os outros dados têm que estar em decimal também, tá? Se você colocar 60 em número, 60%, todos os dados têm que estar em número inteiro, grande, também, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 60, né? Mais ou menos o Z, eu vou usar 95%, né? 95%, então 2, né? Aí aqui dentro eu vou ter 60%. Aí é 1 menos P, né? 1 menos P é 100 menos 60. Tá? É 100% menos 60. Dividido pelo N da amostra, que são 100 pessoas. Tá bom? Aí eu posso... Isso aqui, ó, eu escrever a fórmula desse jeito e escrever assim, ó, 0,6 mais ou menos 2 vezes. Aí aqui fica 0,6 vezes 1 menos 0,6 dividido por 100 dá a mesma coisa. Tá? É similar o resultado, tá? Então, assim, o que eu não posso fazer é colocar aqui 60 e aqui 0,6. Aí não dá certo, tá? Então, deixa eu fazer a conta aqui pro de cima. Vai dar 0,6 vezes 0,4, 0,6 vezes 0,4, 0,24 dividido por 100. Aí eu tiro isso na raiz, dá 4% vezes 2. Vezes 2, dá 9%, 10%. Tá? Não seria dividido por 1 em decimal. Por quê? Porque isso aqui não é decimal, é o número de pessoas. É 100 mesmo. Tá, Mirella? É 100 pessoas. Eu não vou transformar em decimal. Isso aqui não é uma porcentagem. Tá? Aqui podia ser 120, 130. É o N mesmo. Tá bom? Não, é 100. 100 pessoas. Tá? É 100, tá? Aqui, ó, são 100 pessoas. Tá bom? Quando eu estou fazendo o cálculo do tamanho de amostra, é dividido pelo E. O E é uma porcentagem, né? O erro. Aí tudo bem, aqui não, tá? Aqui são 100 pessoas. Então aqui, essa conta de baixo aqui, ó, dá 0,6, mais ou menos 10%, né? Dá 9,7%. 0,1, né? Que vai dar... Deixa eu só fazer a outra conta. Vai dar 40, dá 60 vezes 40... dividido por 100 na raiz vezes 2. Vezes 2. Isso, dá 9,79, né? Então vai dar 10%, tá?
Então essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai dar 9,7%. E essa parte aqui, como é a mesma coisa, né? Vai dar 0,097. Tá? Então, dá 9%. Tá? Então, o resultado final dessa conta aqui é 60% mais ou menos 9%. Tá? Então, esse intervalo aqui, ó, vai de 60 até 69 aqui em cima, e aí eu subtraio 9, dá 51. Tá? Então, é 60% mais 9% para cima e para baixo. Isso é do candidato A. Tá? Do candidato B é a mesma coisa. Então, só que em vez de 60% é 40%. Então, 0,4 mais ou menos 2, vezes, aí dá 0,4, 1 menos 0,4, dividido por 100 pessoas. Tá? Aí é a mesma ideia, a mesma ideia da conta. Então, dá 0,4 vezes 0,6, 0,4 vezes 0,6 dividido por 100, tiro a raiz e multiplico por 2. Você vê que dá a mesma coisa, né? Tá? Esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui dá igual a esse. Tá? Pode arredondar para 10, tá? Pode arredondar para 10. Tá bom? Então aqui dá a mesma conta. Por quê? Porque aqui é 0,6 vezes 0,4 e aqui é 0,4 vezes 0,6. Dá a mesma coisa, né? Dá um 9,7%. Então aqui eu vou ter 40% mais ou menos 9%, vai? Só para deixar igual ao outro. Depois, se quiser arredondar para 10, tá? É que faz diferença, né? Faz diferença arredondar. Bom, vai ter um empate. Então, ó, se eu colocar aqui 40 mais 9 dá 49. Se eu colocar mais 10 dá 50. Mas vai dar a mesma coisa. Então aqui vai dar 49. E aqui vai dar 40 menos 9 dá 31. Tá? Se eu colocar... tem que ser 10%. Tem que ser 10%. Dá 9,7. Tem que ser 10% para dar um empate. Então aqui, ó, dá 10%. E aqui 10%. Porque a conta deu 9,7, né? Então, aqui vai até 50. Né? E aqui do 40 vai até 50 também. Tá? Então você vê, ó, que o maior valor do candidato B encosta com o menor valor do candidato A, né? E aí, qual que seria a nossa conclusão? É mais correto, vai deixar 10% arredondado para cima, né? Porque é 9,7. Aqui a gente vai ter a nossa conclusão. Conclusão é que a gente tem um empate técnico. Um empate técnico, tá? Por quê? Porque os intervalos cruzam, né? A gente tem um empate técnico. Então, ó, veja que um candidato tem 60% e o outro tem 40%, né? Mesmo assim, dá empate técnico. Aí vem a pergunta, por quê? Né? Assim, numericamente, é 20 pontos de diferença entre um candidato e o outro, né? Isso, a Simone colocou um ponto importante. Será que o 100 pessoas é o suficiente? Né? Aí que tem a pergunta B, né? Você considera o N coletado 100 suficiente? Tá? O comentário do Lucas, né? Os arredondamentos, a gente fica trabalhando aqui igual engenheiro, né? Fica arredondando, fica difícil, né? Mas o importante aqui do exercício, né? Além de mostrar como a conta funciona, é mostrar assim que quando você coloca um N de 100 pessoas, fica muito perto já. Os intervalos ficam muito perto, né? Então fica difícil mesmo, assim, apesar dos arredondamentos e tal, fica difícil dizer que os candidatos são diferentes, né? Mas o problema não é... Porque, assim, 20 pontos de diferença entre os candidatos é bastante coisa. A minha amostra tinha que ser capaz de detectar isso, caso existisse diferença mesmo, né? Então parece, a sensação que dá, o coração da Simone faz sentido, é que o N100 não é suficiente, né? Então, quanto deveria ser o tamanho de amostra para a realização dessa pesquisa com 95% de confiança? Depois a gente faz com 99%, tá? Então, assim, quanto seria o N ideal, né? Para evitar esse problema de arredondamento, de empate técnico, essas coisas, né? Para ter certeza mesmo se tem diferença ou não. Aí a gente pega a fórmula do intervalo de confiança e converte para o cálculo de amostra.
Então, é a mesma ideia. P, Z vezes P1 menos P sobre N na raiz. Eu vou pegar esse pedaço todo, transformar em E, que é o erro, tá? E vou isolar o N. Então eu pego ó, que E é igual a Z vezes raiz de P1 menos P sobre raiz de N. Aí eu jogo o N para lá. E raiz de N igual a Z P1 menos P. Tá? Aí eu jogo E dividindo. Então, raiz de N dá Z vezes P1 menos P sobre o E. E aí eu jogo o quadrado, né? Então, minha fórmula vai ficar N igual a Z ao quadrado. Aqui vai cortar a raiz, né? Vai cortar a raiz, fica P1 menos P sobre o E ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula do cálculo de amostra. Aí, aqui que tem um ponto importante. Que aqui sim, ó, esse E ao quadrado, ele pode ser em porcentagem, né? Então, ele pode ser decimal ou não, mas ele tem que acompanhar quem está em cima, tá? Então, assim, ó, podemos dizer que existe, que o N foi coletado com 95%, o N é suficiente? Vamos calcular o N ideal, tá? Então, ó, nosso N ideal aqui seria, o Z seria 2, né? Então, 2 ao quadrado. Aí aqui, se o P eu colocar como 60, aqui embaixo não pode ser decimal, o E, tá? Então, se eu estou colocando Z2, é 95% de confiança. Então, o E é 5%. Se eu colocar aqui em cima 60, embaixo tem que estar 5, tá? Em número. Se eu colocar 0,6, embaixo tem que estar 0,05, tá? Esse é o único cuidado que eu tenho que ter, tá? Só que aí vem um porém, né? Que é o seguinte, tudo bem, eu posso usar essa pesquisa como critério, né? Então, imagina que um candidato tem 60% das intenções de voto. Eu quero fazer o cálculo para ele, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 60, então dá 60, dá 100 menos 60. Aí aqui embaixo eu tenho que dividir, eu não posso pôr 0,05, eu tenho que pôr 5 ao quadrado, tá? Isso é equivalente, vai ser a mesma coisa se eu pegar 0,6, 1 menos 0,6, aí aqui embaixo eu tenho que dividir por 0,05 ao quadrado, tá? Tudo bem essas duas fórmulas, gente? Tá? Uma tá com o número inteiro, outra tá com o número em decimal, tá? Vai dar a mesma coisa, dá o mesmo resultado, tá? Então é só não confundir, tá? Quando você coloca decimal ou não. Então fazendo a conta, 100 menos 60 dá 40, 40 vezes 60, 2.400, vezes 4, dividido por 25. 384. 384. E aqui embaixo vai dar a mesma coisa. Então eu precisaria de 384 pessoas, na verdade, tá? Para esse resultado ser mais fidedigno, né? Eu precisaria coletar 384 pessoas, tá bom? Tudo bem, gente? Pegaram aqui a ideia da conta? Pegaram a ideia da conta geral aqui? E aí vem a mesma pergunta da outra questão, né? E se eu fizesse com 99%? Tá? Se eu fizesse com 99%, quanto que eu teria? Era só trocar esse 2 aqui para 3, né? Então, se eu fosse fazer com 99% de confiança, tá? E se eu calcular com 40%, dá a mesma coisa? Sim. Sim, porque, ó, repara aqui o Lucas, né? Aqui é 60 vezes 40, né? 60 vezes, que é 100 menos 60, né? 60 vezes 40. Se eu trocar aqui para 40, vai ser 100 menos 40, que dá 60. Então aqui vai ser 60 vezes 40 ou 40 vezes 60. Dá a mesma coisa, tá bom? Dá a mesma coisa. Então você colocar 60% ou 40% dá a mesma coisa, tá? Você visualizou aqui? Tá? Aqui em cima? Porque é complementar, né? Porcentagem é complementar e os outros números não mudam, tá? Dá tudo igual. Se eu for fazer com 99%, é só trocar para 3. Então dá 3 ao quadrado vezes 60 vezes 100 menos 60, dividido por 5 ao quadrado, né? Aí fazendo rapidinho a conta, dá 60 vezes 40 vezes 9, dividido por 25. 864. Tá? Veja que o N dobra, né? Tipo, aumenta bem.
Então, se você quiser fazer com 99 pessoas, 99% tem que mais que dobrar a amostra, tá? Aí vai do seu tempo, dinheiro, vontade, o que quer que seja, tá? Mas o que a gente pode concluir é que com 100 pessoas é muito pouco, tá? Agora, é 25, é verdade, verdade. Não, tá certo, né? 60 vezes 40, 60 vezes 40 vezes 9, dividido por 25. Isso, dá 864, tá certo. Tá? O erro... Ah, é verdade. Oh, boa, boa, obrigado, o Gustavo. É 1 ao quadrado, porque o erro não é 5%, o n aumenta muito. É verdade. É 1 ao quadrado, obrigado. Então não divide por ninguém. Nossa, o n é gigantesco. O cavalo aqui faz conta errado rápido, aí se empolga, e é isso que dá. 21.600. Ah, sim, agora sim. Olha o tamanho do n, né? Isso, é verdade. Cavalo aqui vai ficar fazendo conta errado. Olha a diferença do n, né? Se eu pegar 21.600 e dividir por 384, tem que aumentar 56 vezes também, né? Então eu tenho que aumentar a minha amostra 56 vezes para aumentar o meu poder só a 4%, tá? Acho que não compensa, né? Acho que não compensa muito, tá? Mas agora, a gente, se vocês entenderam a lógica dessa fórmula, agora a gente finalmente consegue entender um negócio do Datafolha, tá? Vocês já viram pesquisa eleitoral? Eu não sei se vocês já repararam isso. Que toda pesquisa eleitoral, o Bonner começa falando assim: foram coletadas 2.000 pessoas. Vocês já ouviram falar que quando sai na TV assim, foi feita a pesquisa de intenção de voto e coletamos 2.000 pessoas, mais ou menos 2.000, né? É sempre em torno de 2.000, né? Da onde sai esse número mágico? 2.000 pessoas, tá? Sobretudo no segundo turno. Quando é só 2 candidatos, né, no segundo turno. Então, da onde sai esse número mágico? É dessa fórmula mesmo, tá bom? Só que assim, quando você vai fazer pesquisa de intenção de voto, você não pode partir do pressuposto que um candidato é mais preferido do que o outro, né? Se você tiver 2 candidatos, você não pode partir do pressuposto que um está na frente. Então, na pesquisa eleitoral básica, padrão, na pesquisa eleitoral, tem um negócio legal, assim, que um pressuposto é de que cada candidato tem 50% das intenções. Tem 50%, que seria a máxima incerteza. A máxima incerteza, tá? Ele sempre faz o cálculo de amostra com 50%, que é a incerteza máxima. Ou seja, você vai precisar do N maior para detectar, tá? Então, toda conta de cálculo de pesquisa eleitoral é assim. Por que eles chamam de 2 pontos para mais ou para menos, né? O 2 pontos diz respeito ao Z, tá? Então, por que é 2 pontos? Porque é 95% de confiança, tá bom? Então, o 2 pontos para mais, né? Seria o Z igual a 95%, tá? Mas 2 pontos para mais ou para menos não seria o tamanho, né? O tamanho do intervalo para mais ou para menos? O que isso tem a ver com a confiança? Pois é, o Bonner fala errado. Todo ano ele fala errado, né? E aí, essa informação que a gente guarda, né, como opinião pública, 2 pontos para mais ou para menos. Só que isso não é o tamanho do intervalo. O tamanho do intervalo a gente vai calcular, né? O tamanho do intervalo é esse pedaço aqui, ó. Isso aqui não é 2, tá? Na verdade, o 2 pontos para mais ou para menos é o tamanho da confiança. Seria o Z é o número de desvios padrão relacionados com a confiança da pesquisa, tá? O Bonner todo ano fala errado. Esse ano também ele vai falar errado, 2 pontos para mais ou para menos. Tá errado, tá? Esse cálculo aqui é outra coisa, tá? Então, o N ideal para uma pesquisa seria aqui, né? Aqui seria 2 ao quadrado. O P eu vou adotar como 50%, né? Que seria a máxima incerteza. Então dá meio, 1 menos meio, né? Dividido pelo E ao quadrado. É 2 desvios para cima e para baixo, né? Seria 2 dessa quantidade aqui, ó, 2 Es para cima ou para baixo, né? Não é 2 pontos para mais ou para menos, é 2 desvios. Seria um número de desvios padrão relacionado com a confiança de 95%. Vai tudo errado, tá? Então aqui dá 2 ao quadrado vezes meio, dividido, como é 5%, dá 0,05 ao quadrado, tá? Se a gente fizer essa conta,
vai dar meio vezes meio vezes 4 dividido por 400. Tá? Esse é o N mágico da pesquisa de mercado. Tá? 400. Tá bom? E aí, por exemplo, se você pega São Paulo, para quem está em São Paulo, né? Esse é um desenho bem esquemático, bem feito de São Paulo. Tá? São Paulo tem uma área central, aí tem a Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, né? Zona Oeste e o centro. Tá? São Paulo tem 5 regiões. Né? E aí o que eu faço? Eu pego 400 pessoas em cada região. Aí quanto dá no total? 2.000. Ah, esse é o número, por isso que são 2.000. É por causa disso, vezes 5. Dá 2.000 pessoas. Tá? Esse é o enigmático da pesquisa de mercado. É assim que eles fazem a conta. Tá? Então, aí a pergunta da Andressa, né? Quando você tem mais candidatos, porque isso aqui é o cálculo de amostra baseado em 2 só. Você teria que trocar esse desvio padrão aqui pelo desvio padrão de uma outra distribuição, tá? Que é a distribuição multinomial, tá bom? Aí é um pouco diferente a conta. Quando é 5, 6 candidatos, é um pouco diferente a conta, tá? Mas cai na mesma lógica. O cálculo desse desvio padrão aqui é diferente quando você tem mais candidatos, tá? É a distribuição multinomial, não é a binomial. Mas a lógica, o número não varia muito, não, tá? Mas em geral, para segundo turno, é assim que eles fazem, tá? E, por exemplo, se eu fosse fazer com 1% de confiança, né, com 99% de confiança, o N aumenta muito de 400, né? O N aumenta muito de 400. E aí o que acontece? Não dá tempo, né? Se você ficar pensando, por exemplo, na pesquisa eleitoral, eles fazem pesquisa toda semana, né? Então, se eles aumentarem o Z para 99%, não tem como coletar tantas pessoas. Você vai ter que aumentar o N 56 vezes, né? Vai dar, se eu pegar esse 400 e multiplicar por 56, vai dar 20.000 pessoas. Né? Vai dar 22.400 pessoas, tá? Eu não vou conseguir coletar 22.000 pessoas por semana. Então eu fico com 95% de confiança que tá bom, tá? A Maiela que tá aí, que perguntou antes, né? Percebeu por que 95% de confiança é mais conveniente do que 99%? Tá? Vocês notaram por que 95% aparece na maior parte das vezes? Porque é mais factível, né? É o que dá para fazer, tá bom? É o que dá para fazer, simplesmente, tá? Tudo bem, gente? Pegaram esse detalhe aqui do porquê que é 2.000 pessoas na pesquisa eleitoral, tá? Tem a ver com essa fórmula mesmo, né? Legal, né? Tá? Então, 67% nunca é usado? Não, nunca é usado. 67 é muito erro, né? Tem muito erro fora. Então, eu nunca vi um caso, tá? Eu nunca vi um caso de... Eu já vi ser usado 90, né? Não é nem 95 nem 99, é um pouco menos. 90 eu já vi, tá? Menos que 90 é muito raro, tá bom? Porque você já consegue um número razoável, né? Com 90, 95 você já consegue um número minimamente razoável, tá bom? Tudo bem esses dois exercícios, gente? Ajudou a dar uma fixada legal, né? Eu espero. E a relação disso com o tamanho de amostra, né? Veja de novo como o teorema central do limite é um negócio interessante, né? Como ele foi importante para possibilitar todo esse tipo de coisa. Uma série de inovações tecnológicas surgiram a partir do intervalo do teorema central do limite. Eu agradeço Kogomorov. Tá? Então agora, nessa última hora, né, de aula, vamos falar um pouquinho sobre gráficos. Dar um resumido de gráficos. Tá? Gráfico é uma forma legal de resumir os seus dados, né? Tanto é que a gente usou um gráfico aqui, né, o gráfico de barra de erro, para mostrar significância, né? Então é uma coisa legal. Eu vou falar dos principais tipos de gráfico, tá? Com certeza tem zilhões de tipos de gráfico que eu não vou falar, mas eles decorrem desses tipos que eu vou apresentar, tá bom? Então, se você entender o básico de para que serve cada gráfico minimamente, você vai conseguir generalizar para outros tipos, tá? O primeiro gráfico mais básico é o gráfico de barra, né? O gráfico de barra assim, né? Aqui tem o A e B, aí seria uma coisa assim, tá? Então, o gráfico de barra ele é o mais usual, né?
ele é o mais usual. E assim, agora depois dessas 5 aulas, né, agora nessa sexta aula, vocês conseguem ver que o gráfico de barra em si é um gráfico pobre, né? Por que o gráfico de barra sozinho, básico, um gráfico de barra simples, por que hoje em dia, se você olhar para esse gráfico, você vai achar ele meio pobre, que está faltando informação? O que você acha que está faltando no gráfico de barra? O que você acha que falta nesse gráfico aqui? O que vocês acham? Num gráfico básico de barra, o que você acha que falta? Hein? Falta a incerteza, né? Falta um intervalo. Então, agora, depois de 5 aulas, finalmente, você começa a perceber que um gráfico de barra diz muito pouco, sozinho, né? Sem uma barra de erro, sem uma medida de incerteza, né? Então, pelo menos funcionou, né? Funcionou aquilo, né? De eu chegar para você e falar, ó, a média diz alguma coisa, mas o quão certo você está de que essa média é um bom palpite, né? Agora vocês colocam o desvio padrão, pelo menos, né? No mesmo valor da média, tá? Isso é importante, tá bom? Então, o gráfico de barra, né? O gráfico de barra, ele mostra uma relação entre uma variável categórica e uma contínua. Tá? Todo gráfico de barra, ele sempre mostra uma relação entre uma variável categórica e uma contínua. Ó, você vai ter as barras, né? Pode ter 2 ou mais, aqui. E aqui aqui é o eixo x. No eixo y, sempre é uma variável contínua, né? Tipo altura. Tá? Então, o gráfico de barra, ele sempre vai mostrar uma relação de uma variável contínua, categórica com uma contínua. Sempre. Tá? Pense nisso, tá? Então, para você fazer uma pesquisa que utiliza um gráfico de barra, você vai ter que ter uma variável categórica no eixo x e uma contínua no eixo y. Tá bom? Então, se sua pesquisa só tiver variável categórica, provavelmente, dificilmente você vai usar uma barra, a não ser que você troque uma das variáveis por porcentagem. Tá? Mas se todas as suas variáveis forem contínuas, não tem como usar gráfico de barra, porque você vai ter que categorizar pelo menos uma delas. Tá? Então, o gráfico de barra, ele relaciona uma variável categórica e uma contínua, pelo menos uma, né? E não tem, o gráfico básico, né? Não tem indicação de incerteza da média. Incerteza da média. Né? Aí surgiram variações do gráfico de barra, né? Uma outra variação do gráfico de barra é o chamado gráfico de barra de erro. Barra de erro. É um outro gráfico. O gráfico de barra de erro é porque, assim, gráfico é tipo Pokémon, sabe? Ele vai evoluindo. Então, entre a barra de erro e esse, surgiu um outro gráfico, que é usado até hoje, assim, correntemente, que é assim, ó. Ele coloca uma barrinha aqui, né? É o gráfico de barra, só que você coloca uma barra de erro em torno, né? Aí começaram a pensar, mas para que eu preciso da barra se eu já tenho a média e o intervalo, né? Aí evoluiu para esse gráfico aqui, tá? Então isso aqui é um Pokémon mesmo? É um intermediário para depois chegar na forma final, né? Então a barra de erro final, ela só tem a barra. É só assim, ó. E tem um pontinho no meio. Seria a média, tá? Então, isso seria um gráfico intermediário. O povo que usa Prisma gosta desse gráfico, né? Mas aí ó, a barra só fica poluindo, né? Porque para que precisa da barra, né? Se você está olhando o ponto central é a média, tem um intervalo em torno, não precisa da barra, né? Aí tem esse gráfico intermediário, agora foi para a barra de erro mesmo, né? Que é mais clean, tá? Às vezes, quando você é povo do rato da célula, você pode colocar o dado individual, né, os pontinhos do dado individual, se o n não é grande. Então, acaba sendo muito conveniente. Então, esse gráfico aqui de barra com a barra de erro é meio que um intermediário para o gráfico de barra de erro. Tá? Aí tem uma característica interessante do gráfico de barra de erro. Que assim, ele é um gráfico descritivo, né, ele mostra a média,
Mas a barra de erro, o erro, ele é um gráfico, também relaciona uma variável contínua e uma categórica, né? Ele tem a mesma propriedade do gráfico de barra, mas é um gráfico que compara intervalos de confiança entre grupos. Tá? Então, aqui tem um detalhe. Aqui uma observação. Que o povo do rato da célula fica fazendo isso o tempo todo. Quando você olha um gráfico do povo do rato da célula, o que eles fazem? Coloca aqui as barras, né? Aí coloca um intervalo aqui, né? Grupo A e grupo B, só que eles não dizem que isso é barra de erro. Por quê? Porque você vê a letra miúda, né? O intervalo não é de confiança. Ele coloca o erro padrão só, né? Então, intervalos com base no erro padrão. Só o erro padrão. Tá? Esse gráfico aqui, que é um gráfico de barra, e eu jogo um erro padrão para cima e um erro padrão para baixo, tá? Isso aqui não é a barra de erro. Tá? Não é o gráfico clássico de barra de erro. Isso aqui é uma tapeação. Tá? Isso aqui é uma tapeação. Então eu pego a barra, eu jogo um erro padrão para cima e um erro padrão para baixo. Só um erro padrão. Tá? Eu não faço a conta do intervalo de confiança, não multiplico por Z, não faço nada disso, divido por N, raiz de N, não faço nada disso. Tá? Muito. Por isso que eu não gosto do programa que o povo do rato e da célula adora usar, o Prisma. Eu não gosto do Prisma, porque ele deixa fazer esse tipo de degenerescência. Tá? Pega um outro programa, vê se ele deixa só pegar o erro padrão para cima e para baixo. Não deixa. Né? Ou ele deixa o desvio padrão, ou ele deixa o intervalo de confiança, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então esse gráfico aqui, ele não é um gráfico de barra de erro, tá? Ele é uma tapeação. Tipo, por quê? Porque como é que você calcula o intervalo de confiança, né? Você não pega a média mais ou menos o Z vezes o desvio padrão sobre a raiz do N, né? Você multiplica por Z, né? O resultado, tá? Esse gráfico aqui, ele não é barra de erro, porque só estou pegando o erro padrão para cima e para baixo. Eu não estou multiplicando o erro por 2. Por exemplo, tá? Isso aqui só confunde. O povo do rato da célula, adora confundir as coisas, tá? Isso aqui não compara nada, tá? Isso aqui é só um gráfico descritivo, isso aqui não compara nada, tá? Então isso aqui é apenas descritivo. E mal, né? Descritivo. E ainda é uma descrição ruim, tá bom? Agora esse outro aqui da barra de erro, não. Quando é um intervalo mesmo, né? Então aqui é Z mais o Z vezes o erro padrão, né? Aí tudo bem, tá? Que Z vezes o erro padrão, beleza. Tá? Aí você pode comparar grupos, né? Então esse gráfico compara diferenças de confiança entre grupos e você pode falar alguma coisa da diferença estatística. Então esse é o gráfico de barra de erro mesmo. Mas o gráfico de barra de erro tem uma desvantagem, tá? Uma desvantagem, um negativo do gráfico de barra de erro. O gráfico de barra de erro ele é insensível à distribuição dos grupos. Então quando você usa barra de erro, você não está comparando a distribuição dos grupos. Você está comparando só o intervalo de confiança. Tá? Você está comparando só o intervalo de confiança. Você não está comparando as distribuições. Porque, por exemplo, imagina um conjunto de dados que é bem assimétrico. Tá? Ele é bem assimétrico. Quando for desse dado aqui vem uma média e um desvio padrão. Né? Quando eu for calcular um intervalo de confiança, ele vai achar a média aqui e jogar um intervalo para cima e para baixo. Né? O intervalo de confiança não respeita muito bem a simetria dos dados. Tá? Então isso ele pode aumentar. Então, volta lá no site. Deixa eu... eu fechei. Naquele site do Sim Theory, eu mostrei, né, mais cedo. Quando a distribuição é assimétrica, o que acontece com o intervalo de confiança? Ele aumenta.
tá? Mas ele continua simétrico, tá bom? Então, você usar barra de erro como dado descritivo pode esconder um pouco características da assimetria dos dados, tá? Então, a barra de erro tem uma vantagem, que ela serve para comparar os intervalos de confiança, mas ela tem uma desvantagem. Ela tem uma desvantagem porque é quando a amostra não é simétrica, ele não representa bem, tá? Então, ele não é um bom gráfico descritivo, tá? Então, aqui a barra de erro não é um bom gráfico descritivo. Tá? Ele não descreve tão bem, tá bom? Mas ele tem usos, né? Então, é o gráfico que o povo do rato da célula deveria usar, em vez desse aqui. Deveria usar a barra de erro, é muito melhor, né? Com os dados individuais, tal. Aí fica mais bonitinho, tá? Então, quando eu quero comparar grupos, estatisticamente, barra de erro, legal. Agora, quando eu quero comparar as distribuições, aí o gráfico de erro não é bom, tá? Aí, quando eu quero comparar as distribuições mesmo, a cara das distribuições, aí eu vou para o terceiro, que é o boxplot. Tá? O grande objetivo do boxplot, o boxplot não serve para fazer diferença estatística. Ele não compara os intervalos de confiança. Tá? O boxplot, ele compara distribuições. Compara distribuições entre grupos. Tá? Ele compara a cara das distribuições. Para epidemiologia, o ideal é representar o intervalo de confiança num gráfico. Então, pro povo experimental, o legal era usar barra de erro mesmo. Usar o intervalo de confiança para comparar mesmo. Depois, quando for falar do teste T, você comparar por barra de erro e fazer um teste T é exatamente a mesma coisa. Tá? A barra de erro é a versão gráfica do teste T. Né? Então, o povo experimental devia usar barra de erro. Não esse gráfico aqui que você só joga o erro padrão para cima e para baixo. Isso aqui você está engambelando. Tá? Mas a barra de erro é muito útil. Muito, muito, muito útil mesmo. Tá bom? Ah, Guilherme, Z-Score é mais pra frente. Aguenta a ansiedade se você quiser ver a aula passada, a aula do ano passado. Tá? Tem a lista de aulas do ano passado, eu vou explicar o Z-Score bonitinho, mas não agora. Tá? Mais pra frente. Vai ser depois do teste T e da A nova. Ainda eu vou explicar como faz e tal, como serve e tudo mais. Tá? Aí aqui no boxplot, eu mostrei o boxplot clássico, né? O boxplot clássico é aquele que é comparado a partir das amplitudes. Então, aqui seria o mínimo, o valor mínimo da amostra que você tem. Aí aqui tem o valor máximo, né? Aí você vai ter a mediana no meio, a mediana. Aí você vai ter a metade da metade aqui e a metade da metade para cá, tá? Então, aqui seria o primeiro quartil, primeiro quarto, né? A mediana seria o segundo quartil e aqui teria o terceiro quartil. Então, isso aqui forma uma caixa, né? Aqui. E aí eu tenho o mínimo e o máximo, tá? Esse seria o boxplot clássico, tá? Ele é baseado na mediana e não na média, né? E é por isso que ele é bom para mostrar a assimetria. Então, o boxplot é bom para dados assimétricos, né? Ou com curtose diferente da normal, assimétricos e com curtose diferente. Tá? Dados que se concentram muito ou se concentram muito pouco, pelo tamanho da caixinha, a posição, você consegue saber. Tá? É muito legal. Esse aqui é o boxplot clássico. No boxplot clássico, você tem o mínimo e o máximo, você não tem outlier. Tá? Depois, o que é mais usado nos programas não é esse boxplot clássico. Tá? Ele é o boxplot com outlier. Boxplot com outliers. Esse que é mais usado nos programas e tal. Eu vou mostrar rapidinho como ele funciona. Né? Você vai ter a mediana, tem o valor aqui da mediana, normal. Você vai ter o primeiro quartil, aqui, e o terceiro quartil. Né? Você vai ter aqui a sua caixa. Tá? O negócio é o limite. Porque aqui o limite é o mínimo e o máximo, né? O menor valor e o maior valor é o que dá o limite, tá? Aqui não, né?
Ah, o violin plot é uma variação do box plot. Ele mostra também a cara da distribuição. Ele não mostra só se a distribuição é assimétrica. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma distribuição assimétrica, né? O violin plot, ele mostra também a densidade dos dados, tá? Ele coloca a densidade dos dados. Ele põe uma informação a mais. É uma variação do box plot, tá? Então, assim, eu tenho meu conjunto de dados, calculo a mediana, né? Aí calculo a metade da metade para um lado, metade da metade para o outro. O negócio é o limite, né? É onde que vai, onde que acaba o gráfico, né? Eu vou pegar essa distância aqui, ó. Essa distância, ela é chamada de distância entre quartis, ou distância interquartílica, né? É o tamanho da caixa, tá? Então isso aqui é a distância entre quartis, ou interquartílica, tá? Eu pego esse tamanho aqui, tá bom? Um desenvolvimento do boxplot é o violin plot. Aí tem outros, aí vão surgindo outros, tá? Isso aqui é a distância entre quartis. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse ponto aqui, ó, desse ponto aqui, eu vou calcular 1/2, aqui eu vou chamar de DIQ, distância interquartis, tá? Distância não, DEQ, né? Distância entre quartis, vai, por coerência. Distância entre quartis, tá? Eu vou pegar 1/2 essa distância que é o tamanho da caixa. Distância entre quartis. E eu somo, a partir do limite do terceiro quartil, eu somo 1/2 distância entre quartis e pego esse ponto, tá? E faço aqui o mesmo para baixo. Então é 1/2 a distância entre quartis. Vezes. E marco aqui, tá? Isso, um quartil é 25% mesmo, tá? 25% dos dados estão em cada parte, tá? Se tiver algum ponto maior do que 1/2 a distância entre quartis, isso aqui é um outlier. Ele marca um outlier, tá? Vamos fazer um exemplo, deixa eu fazer um exemplo numérico, tá? Eu só estou mostrando aqui, mas vamos fazer um exemplo numérico para você visualizar. Vocês visualizarem melhor aqui como que funciona, tá? Eu vou pegar um conjuntinho pequeno de dados, a gente vai fazer uma continha de pão, assim, rapidinho, só para você visualizar mais ou menos como que funciona. Esse é o gráfico que aparece nos programas, tá? Que é mais conveniente, né, mostrar os outliers, caso eles existam, tá? Então, ó, vamos imaginar um conjuntinho de dados que é assim, ó, eu tenho uma variável, aí os valores são os seguintes: 3, 7, 10, 6, 4, 1, 9 e 30. Tá? Esses são os meus valores, tá bom? Da minha variável, são os meus valores. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar eles em ordem crescente para achar a mediana, tá? Então eu vou colocar eles em ordem aqui, então é 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 30. Então, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 8. Isso, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a mediana, que é o ponto médio. O ponto médio vai estar aqui, ó, entre 6 e 7. Porque eu vou ter 3 para cá, ó, e 3 para cá. Achei a mediana, tá? A minha mediana está entre 6 e 7. Eu tiro a média dos dois, dá 6,5. Essa é a mediana. Tudo bem, gente? 6,5, achei o meio. Aí eu vou pegar esse outro lado aqui, eu vou achar a metade da metade. Então, entre o 7 e o 30, né? Eu tenho esses três números aqui, né? Esse aqui, ó, seria a metade da metade. Né? Tem um para cá e um para cá. E aqui do outro lado, ó, eu tenho 3, que é a metade também. Tá? Então, com base nesses três valores, ó, eu vou ter aqui 6,5, que é o meio, né? Eu tenho um limite aqui de 10, tá? Que seria esse, e tenho um limite aqui de 3. Então, isso eu faço a minha caixa, ó. Com isso aqui eu construí a minha caixa, tá? De 3 a 10 e tal, e o meio é 6,5. Tudo bem, gente? Tá? Construí aqui a primeira parte. O que eu tenho que construir agora são os limites, né? Para isso eu tenho que saber essa distância entre quartis, ó.
o máximo não é 10 e o mínimo não é 3. Então essa distância entre quartis é 7. Tem 7 unidades. Aqui, né? Aqui, ó, tem 7 unidades. Tá? Isso é a distância entre quartis. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, para esse lado, 1 vez e meia a distância entre quartis. Ou seja, é 1 vez e meio vezes 7. Tá? 1 vez e meia vezes 7 dá 1 vez e meia vezes 7 dá 10,5, né? Que é 7 mais meio de 7, isso, dá 10,5. Tá? Então esse ponto limite aqui, ó, seria 10,5 unidades, né? Então, deixa eu só marcar aqui. 1 vez e meia vezes 7, esse tamanho deveria ser 10,5. Tá? Só que eu já estou partindo do 10. Eu já estou partindo do 10, então é 10 mais 10,5. Então esse ponto aqui seria 20,5. Tá? 20,5. Então esse ponto aqui, ó, é 20,5. Tá? Para o outro lado, eu tenho que fazer a mesma coisa. Né? Então para cá, seria 1,5 vezes 7 também. 1,5 vezes 7. Só que eu estou partindo do 3. Né? 1,5 vezes 7 dá 10,5. Então aqui seria menos 7,5. Só que esse menos 7,5 não existe. Né? Não existe nenhum dado aqui que é negativo. Né? Aí o que eu faço? Eu pego o menor valor. O menor valor não é 1? Né? Então aqui, ó, vai parar no 1. Aqui para no 1. Apesar disso aqui ter de ir até o menos 7,5, o menos 7,5 não existe. Então eu pego aqui o menor valor que eu tenho, que é 1. Tá? Para esse lado de cá, ó, vai até o 20,5. Né? Mas eu não tenho 30. O 30 não é maior do que 20,5, então vai aparecer um outlier aqui, que seria o 30. Tá? Esse 30 é um outlier. Tá? Então, por que precisa ser 1,5? O Tuck que fez esse gráfico que determinou. Porque sim. Tá? O critério é 1,5. Se você quiser adotar 1, pode ser também. Tá? Mas os programas adotam 1,5. É meio que uma convenção. Tá? Então, e esse é um critério de outlier, né? A gente vai ver outros critérios, tá? Tem outros critérios em regressão, tem outros critérios de cálculo de distância para detectar outlier, tá? Mas nesse caso, no boxplot é 1 vez e meia a distância entre quartis, a partir do limite do terceiro e do primeiro quartil. Tá? Tudo bem, gente? Perceberam aqui como faz um boxplot básico? Quando que você vai precisar fazer isso? Nunca. Você nunca vai precisar fazer isso, tá? Mas para mostrar, né, que às vezes tem valores maiores que o limite do boxplot, porque ele é 1 vez e meia a distância entre quartis, tá? Entendeu que é 1 vez e meia vezes o 7, e o 7 é a distância entre quartis? Então eu pego 10 mais 10,5 dá 20,5, né? Eu tenho um número maior que isso, é o outlier. E desse lado de cá, se eu colocar 10,5 para cá, né? Se eu colocar 10,5 para cá, vai ficar menos 7,5. E não existe número negativo nesse conjunto de dados. Então eu pego o mínimo, tá? Então a carinha final desse boxplot aqui, ó, ele começa no 1. Aí ele é bem encostado, ó. Ele é bem encostado aqui. E depois tem uma distância grande para cá. Tá? Ele é um boxplot bem assimétrico. Tá bom? Dá para ver. Tá? Aqui ficou feio, igual um demônio também, né? Então, ele é um boxplot assim, bem assimétrico. Tá? A carinha desse boxplot assim, real, ele é bem assimétrico. Tá bom? E tem um outlier aqui. Tá? Isso, Simone, é para descobrir que uma das minhas medidas é um outlier. Que ele é muito distante dos outros, né? Então, se eu não colocasse o outlier, se eu usasse o boxplot clássico, ele ia colocar o limite aqui, ó, ele ia alongar muito mais o gráfico, né? Sendo que esse alongamento é por causa só de uma observação. E eu não quero isso, eu quero um gráfico um pouco mais fidedigno. Eu não quero que esse cara aqui puxe o gráfico demais, tá? É usado em um monte de áreas, tá? Isso aqui é usado em um monte de áreas. Tudo bem, gente, o boxplot? Então o boxplot é legal para comparar distribuições. Ele não é usado para comparar, para fazer teste de significância. Mas ele é legal para comparar distribuições. Se eu tenho um gráfico assimétrico e eu tenho um outro grupo assimétrico, né? O boxplot me ajuda a ver isso, tá? Comparar simetria
entre distribuições, tá? Muito legal, né? Muito útil, mas o Boxplot tem um problema também. Então aqui o problema é um cuidado que você tem que ter com o Boxplot. Problema com o Boxplot. O Boxplot, ele é insensível a dados bimodais. Bimodais. Tá? Isso é um grande perigo do Boxplot. Que é, por exemplo, dados que têm duas modas. Que é, por exemplo, assim, ó, deixa eu fazer um esquema. Vou pôr aqui em cima. Um gráfico com duas modas seria assim, ó. É quando você tem uma distribuição de dados que é assim, ó. Tá? Tem duas modas. Tem dois dados que sobrepõem, né? Sobressaem, tá? Quando você for tirar a mediana desses dois, vai dar no meio, né? E cada uma das pontas vai virar um quartil. Ou seja, o gráfico vai parecer simétrico, quando na verdade ele não é, tá? Então é simétrico, mas não. Tá? Então esse é o grande perigo do Boxplot, tá? Às vezes você tem que olhar o dado, um histograma também, porque se você só confiar no Boxplot, ele pode, sua amostra é bimodal, mas ele está mostrando como se fosse simétrico, tá? Tem que tomar cuidado, o Boxplot tem esse perigo, tá bom? Para dado bimodal, ele é horrível, tá? Ele é muito, muito ruim, tá bom? Então esse é um cuidado, né? O Boxplot, ele é parecido com a barra, então ele também mostra a relação entre variáveis categóricas e contínuas, né? Quando você tem vários boxplots, cada um de um grupo, né? Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Estão vivos, vivas? Tá fazendo sentido essa discussão aqui? Tá? E aí a gente vai para o próximo gráfico, o quarto, né? Uma quarta variação de gráfico, tá? Que seria o gráfico de dispersão. É um outro tipo, né? O gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, ele relaciona duas variáveis contínuas. Relaciona duas variáveis contínuas. Tá? Não tem categórica. Tá bom? Ah, Fernando, isso é mais comum. Pega a distribuição de altura, distribuição de tamanho de peixe. Por exemplo, é sempre bimodal. Você pega um lago e aí vai pescando peixes e medindo o tamanho deles, tá? Basicamente, quase todas as espécies de peixe, a distribuição das alturas, dos tamanhos do peixe vai dar assim, tá? Por quê? Porque, na verdade, você tem duas distribuições aqui dentro, que seria a fêmea e o macho, tá? Então, a altura humana em alguns países dá bimodal também. A altura das pessoas dá bimodal, quando tem muita diferença de altura entre homem e mulher, tá? Não é, quando você pega a população geral, não dá. Mas quando você pega em alguns locais, dá bimodalidade, tá? Mas tamanho de bicho é o maior caso de bimodalidade, quando tem dimorfismo sexual, tá? Espécies com dimorfismo sexual dá distribuição bimodal. Aí você tem que fazer uma curva para o macho e uma curva para a fêmea, tá? Mas em biologia é muito comum distribuição bimodal. Muito, muito mesmo, tá? E aí o boxplot não representa bem. Aí você tem que separar, né? Ou fazer o histograma, tá? Dispersão é quando você tem duas variáveis contínuas. Então, por exemplo, você tem o preço de um produto e as vendas desse produto. As duas são contínuas. Então você vai ter um ponto que representa a relação entre o preço e a quantidade de produtos vendidos, né? E aí você pode ter vários pontos, tá? Esse é o gráfico de dispersão, basicamente. O gráfico de dispersão é útil para ver uma tendência dos dados, tá? A gente vai usar ele muito na aula de correlação, que é mais para frente, né? Na aula de correlação a gente tem, isso é uma análise gráfica. Análise gráfica da correlação, tá? Quando você põe uma reta dentro, aí vira regressão, aí é outro gráfico, tá? O gráfico de dispersão são só os pontinhos, tá bom? Então é útil para ver relações, padrões, tendências entre dados. É um gráfico descritivo, tá? Então a dispersão é um gráfico descritivo, eminentemente, tá?
barra de erro, boxplot, dispersão. Tem um outro gráfico que é o gráfico de linha. Ele é muito parecido com uma barra, né? É um gráfico de linha. Então, em geral, o gráfico de linha, ele tem pontos, né? Então, ele lembra muito a barra. Seria entre aspas, um gráfico de barra para dados pareados. Tá? Então, assim, quando o gráfico de linha, ele seria assim. Vamos imaginar que aqui eu tenho o ano, né? Aí eu tenho 2000, 2001, 2002, né? E aí é como se você tivesse uma barra em cada ano, né? Com a média, tá? Ao invés de fazer isso, eu poderia colocar, por exemplo, uma barra de erro, né? Para cada ano. E como são as mesmas observações, você pode ligar, tá? Você pode ligar isso ao longo do tempo. Você pode pôr a incerteza. Então tem a barra de erro ao longo do tempo também, né? Que gera um gráfico de linha, tá? Então toda a discussão que a gente fez para barra vale para barra de erro que vale para linha, tá? A única coisa é que é a mesma medida ao longo do tempo, tá bom? Agora eu já vou adiantar e vou até adiantar uma coisa com vocês. Vamos imaginar que eu tenho as seguintes variáveis. Eu tenho o seguinte gráfico. Ó, eu tenho um gráfico aqui, ó, que eu tenho o ano, pode ser o ano. Então eu tenho ano 1, ano 2. Tá? Pode ser tempo, né? Antes, depois, alguma coisa assim. Vou até colocar mais um ano. Ó, ano 1, ano 2, ano 3. Tá? E aí eu medi diferentes organismos. Então vamos imaginar que aqui é um certo comportamento. Tá? É um comportamento do bichinho. Tem um certo comportamento. E eu medi em 3 espécies diferentes de bichinho. Então tem aqui a espécie. Tem espécie A, B e C. Aqui e uma outra cor. Aqui, tá? E aí eu tenho os pontinhos de cada espécie, né? Tem um aqui, assim. Aqui é posso pôr barra de erro mesmo. Tá? Tem uma espécie. Aí tem outra espécie. Tá assim, né? Aqui a bolinha. Assim, por exemplo. Tá? Uma outra espécie. E tem uma outra que tá aqui. Tá? Ó, eu tenho 3 espécies em 3 anos diferentes e eu coletei o comportamento deles. Tá? Pergunta: quantas variáveis eu tenho nesse gráfico? Quantas variáveis eu tenho nesse gráfico, gente? Se eu for fazer o banco de dados, quantas variáveis eu tenho aqui? Tenho 2? Primeira coisa, gente, ó, pensa. É um gráfico, tá? É um gráfico x e y. Então, eu tenho pelo menos 2 variáveis, que é o x e o y, tá? Quem que é a variável x? Quem que é a variável x do gráfico, gente? Quem é a variável x? A variável x do meu gráfico, ó. Quem é? Qual é a variável x? Vamos transformar no banco de dados. O ano, beleza. Então eu tenho aqui o ano. O ano pode ser ano 1, ano 2, ano 3. Beleza. Aí eu tenho o eixo y. Qual que é o eixo y? Qual que é o eixo y do gráfico? Comportamento. Aí esse comportamento é uma variável contínua, ele tem uma certa quantidade. Tá? E eu tô vendo a relação entre ano e comportamento para quantas espécies? Para quantas espécies eu tô vendo a relação entre ano e comportamento, gente? Eu tô vendo para 3 espécies, não tô? Que não é o A, B, C? Tem uma espécie aqui também. A, B e C. Tá? Ou seja, eu tenho uma variável categórica, que seria o ano, tenho uma variável contínua, que é o comportamento, e tenho uma outra variável categórica, tá? Que seria a espécie. Aqui tem 3 variáveis. 3. Não é para você ficar viajando, tá? Não é para ficar viajando. São 3 variáveis. Ponto. Acabou. Não precisa de fator, não precisa de nada disso, tá? É muito mais simples. É muito simples, tá bom? O número de linhas, cada linha corresponde a um grupo da variável. Espécie não é fator. É a mesma coisa que eu falar que time de futebol é fator. Não é. Time de futebol, é o time de futebol que você torce. O agrupamento das variáveis, das categorias, chama espécie. Tá?
de qual espécie de bichinho você está falando. Espécie A, B ou C. Não é um fator. Tá? É igual, que time de futebol você torce? O time A, B ou C? E time de futebol não é fator. Não faz nenhum sentido ser fator. Tá? Time de futebol é uma variável observável. Tanto é que a espécie do bicho é observável. Você pega o bicho, você sabe que espécie é. Né? Se outra pessoa pega, ela sabe também. Tá? Para quem estuda isso. Tá bom? Não tem nada a ver com o fator. Vocês estão viajando. Tá? Então, se tem um gráfico, tem eixos, x e y. Cada eixo é uma variável. Tá? Aí o número de linhas, por exemplo, é o número de categorias de uma outra variável. Tá? Então são 3 variáveis. Tá bom? Então, tipo, observação de gráfico. Tá? Então, então isso aqui é uma coisa muito importante. Aí, como o ano é relacionado, né, eu ligo os pontos. Porque eu, sei lá, observei essas 3 espécies ao longo de 3 anos. Então essa variável aqui é relacionada, aí eu ponho linha. Se fossem, por exemplo, em vez de ano, não fosse uma variável temporalmente dependente, aí eu não colocaria linha, eu usaria as barras mesmo, barra de erro. Tá? Mas sem ligar. Tá bom? Mas continua sendo 3 variáveis. Tá bom? Beleza, gente? Tá bom? Então, gráfico de linha é uma variação também, vale toda a discussão da barra de erro e tal. E aí, para encerrar, tem algum outro gráfico que eu não comentei que vocês acham importante? Porque todos os outros gráficos, o Violin Plot, decorre do Box Plot. O histograma a gente já viu, né? Assim, esses são os principais, assim, gráficos, né? Aí tem Spider Plot. O Spider Plot é um tipo de Box Plot também. Todos esses outros gráficos mais elaborados, eles decorrem dessas discussões mais básicas, tá? Então dá tudo certo. Tem uma última observação que eu vou fazer, que é o gráfico de pizza. Tá? Eu faço isso todo ano. Quem já viu a aula sempre racha o bico com isso. Gráfico de pizza. Eu nem vou pôr um número. Tá? Heatmap é a mesma coisa. O heatmap lembra um pouco o boxplot, né? Só que em vez de pôr as caixinhas, você põe tons de vermelho ou azul, né? O heatmap é a mesma coisa. O heatmap é uma mistura do boxplot com o gráfico de dispersão, né? Então, graus de concentração de pontos é o grau de tons de uma certa cor, tá? Mas é a mesma coisa, a mesma discussão que você encontra no boxplot ou na dispersão tem no heatmap. Tá? Essa aqui é uma observação. Pizza. Guarda isso no seu hipocampo, tá? Pizza serve para comer, não para fazer gráfico. Tá? Se você vê um artigo, um artigo, tem gráfico de pizza? Não lê o artigo, velho. Pula. Tá? Eu vou mostrar por quê, uma razão bem direta. Por que gráfico de pizza não serve para nada? Gráfico de pizza nem gráfico é um desenho. Gráfico de pizza é coisa que você desenha na sua escola, tá? No ensino fundamental. Tá? Por exemplo, gráfico de pizza é usado para gráfico, entre aspas. A pizza é usada, né, para variável categórica. Então vou imaginar aqui que você tem 2 variáveis, né? Aí você faz lá a pizza, tá? Assim, tá? Tem lá. Tá bom? Então, aqui eu consigo dizer que a proporção do A é maior do que a do B e tal, né? A minha pergunta é, onde eu coloco a incerteza? Onde você vai colocar a incerteza nesse gráfico? Onde você vai pôr o intervalo de confiança? Aqui você tem a média da proporção, né, de um caso e do outro. Mas onde você vai pôr a incerteza? Você vai fazer a borda de catupiry da pizza? Né? Você vai fazer 3D? Não faz sentido. Esse gráfico não serve para nada. Nada. A partir das aulas anteriores que eu mostrei a importância da incerteza do palpite, né, esse gráfico perde totalmente sentido. Tá? É muito melhor você transformar esse gráfico aqui numa barra, né? Sei lá, assim. Tá? E aqui na barra você coloca a incerteza. Tá? Do que ficar usando pizza. Pizza não serve para nada. Tá bom? Então, assim, o gráfico de pizza vai ser abolido da vida de vocês, só serve para fazer desenho, ou quando você quer fazer alguma coisa pro seu inimigo, você faz gráfico de pizza, tá? Pizza serve para comer, não serve para fazer gráfico. Nunca mais use esse gráfico. Não serve para nada. Não tem nenhuma situação em que esse gráfico ganha de um gráfico de barra. Aí imagina aquela situação que tem 300 categorias, aí fica escroto, fica feio, você não consegue ver. Melhor fazer uma barra. Pelo menos uma barra, tá?
Então, pizza, nunca use. Nunca use, só coma. Tá? Só coma. Pronto. Não serve pra nada, tá? Gráfico de pizza, não. Tá bom? Não faz, tá? Se você vê alguém que começa a apresentar com gráfico de pizza, você fala, misericórdia. Fala, não, tá? Então, se você colocar a porcentagem, mesmo que você coloque porcentagem no gráfico de pizza, você precisa da incerteza da porcentagem, tá? A incerteza da porcentagem. Então, isso vai por onde na pizza? É melhor fazer uma barra. Faz uma barra, coloca a porcentagem e põe um intervalo de confiança do negócio, tá? Então, tudo que você viu em psicologia com gráfico de pizza, troca para barra e coloca o intervalo de confiança, ou a incerteza, tá? Vai ficar muito melhor. Eu sou psicólogo também, é uma vergonha psicologia ainda usar gráfico de pizza, tá? Isso mostra o lodo negro do misticismo que a gente tá? Não, tá bom? Então espero que nas aulas anteriores vocês tenham percebido a importância das medidas de dispersão, que elas são tão importantes quanto as medidas de posição. Então, uma média não é nada sem um desvio padrão, nada, né? E a gente tem que incorporar essa incerteza nos gráficos. Então, o gráfico de pizza foi abolido, tá bom? Não existe, não serve para nada. Ah, mas nos programas tem. Por quê? Porque o povo é besta de ainda continuar usando, né? O povo é psicólogo ainda, psicólogo mal formado, que quer ficar usando gráfico de pizza onde não tem, tá? Então, troca sua pizza por barra e coloca a incerteza ali, tá? Aqui, de novo, aqui não é apresentação de empresa, tá? Não fica balizando o quão claro você quer a sua apresentação em função da ignorância dos outros, tá? Na área acadêmica, não. Na área acadêmica vale muito a pena você colocar um gráfico de barra com a incerteza e explicar o que é incerteza. Vai atrair a atenção das pessoas e faz mais diferença, tá? Mesmo para características da amostra. Mesmo para características da amostra, tá? Coloca a barra. É melhor, tá? É melhor porque se você precisar, você tem como colocar incerteza. Sempre, tá? Então, o gráfico de pizza não tem nenhuma situação em que ele é útil. Nenhuma, tá? Não é mais bonito. Se você tiver muitas categorias, ele é completamente desinformativo. Não serve para nada, tá? Então, ele pode ser completamente substituído pela barra ou outra forma de visualização. O Steam and Leaf, o gráfico de folhas, né? Eu vou mostrar depois, Lucas. Eu vou mostrar na aula de ANOVA, tá? Porque ele é útil lá para mostrar uns detalhes. Mas ele decorre também ele também é uma variação da dispersão, tá? Ele mostra também a distribuição dos dados, né? Uma mistura da dispersão com o boxplot. Tá? Mas um pouquinho mais para frente eu vou falar mais dele. Tudo bem, gente? Tá? Podemos usar um gráfico de linhas quando temos um fator na pesquisa? Não, você usa gráfico de linha quando você tem uma das variáveis, você pegou um grupo de pessoas e viu as mesmas pessoas ao longo do tempo. Não tem a ver com o fator, tá? Ele pode ser usado tanto por fator quanto variável. Por exemplo, aqui podia ser um comportamento, mas podia ser um teste de QI. Tá? Podia ser um fator aqui que é um teste de QI. O gráfico não varia. A questão... não existem gráficos para fatores e variáveis. Não existem. São os mesmos gráficos. Tá? O gráfico de linha você usa quando você tem medidas repetidas de uma mesma coisa. Quando eu pego o mesmo conjunto de dados, ou as mesmas unidades amostrais, eu vou olhando ao longo do tempo, eu posso usar um gráfico de linha porque liga isso. As mesmas pessoas foram olhadas no ano 1, no ano 2, no ano 3. Você liga. Quando são pessoas diferentes em cada ano, aí você não liga, você coloca um gráfico de barra, ou uma barra de erro, tá? Para cada ano. Não tem essa confusão de variável e fator e gráfico, não faz sentido. Tá? Essa confusão não faz sentido. Tá? Você pode usar os mesmos gráficos, tanto faz se a variável é variável ou fator. Tá bom? Tudo bem, gente? Tá bom? Então, eu acho que apesar das dificuldades técnicas, a gente conseguiu sobreviver, né? Isso, no Y pode ser fator, variável, qualquer variável que você quiser, tá? Para o gráfico não faz diferença. Tá bom? O importante é que você comunique o resultado e entenda o que está aparecendo, tá? Tanto faz, pode ser variável ou fator. Então, espero que apesar dos problemas técnicos de hoje, peço desculpas antecipadamente pelo YouTube aí por estar essa zona. Espero que tenha dado certo. Para quem não conseguiu ver a aula ao vivo, peço desculpas, mas vai ficar a gravação, tá? Eu até gravei aqui também, então para garantir. E aí dá para ver depois, mas qualquer coisa a gente pode tirar dúvidas também, tá? Posteriormente. Então
Espero que os exercícios e a parte de gráfico tenham ajudado, tá? E na aula que vem a gente vai ter uma aula sobre amostragem. Eu vou falar sobre tipos de amostra, né? E vou aproveitar um pedaço da aula para explicar a diferença entre parâmetro, estimador e estimativa, né? Que é um outro conceito que estava devendo. Aí eu vou explicar com um pouquinho mais de propriedade, tá? Então na aula que vem a gente entra na questão da amostragem, tá? É uma coisa muito, muito útil e pouca gente dá a bola, tá? Então eu creio que é isso, tá bom? Então desculpa mais uma vez pelos problemas técnicos, mas espero que até semana que vem a gente volte. Caso tenha continue com algum problema, a gente sempre pode migrar para Twitch. Aí eu dou informações antecipadamente, tá? Eu vou verificar isso até lá. Mas por enquanto continuamos aqui. Tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção e paciência de todos e a gente se vê na próxima aula. Até mais.